Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. Esse livro que está entrando agora em momentos tão emocionantes da vida então da Célia, que é a protagonista desse livro, que foi editado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, dando continuidade ao livro há 2000 anos, onde o protagonista era o próprio Emmanuel, quando ele era um senador romano ali na época de Jesus Cristo. Porém, agora ele aparece também nesse livro, 50 anos depois, mas já numa idade mais avançada, e ele não é o protagonista, ele mesmo disse que seria a Célia. E nós estamos vendo aqui agora, na segunda parte do livro, no primeiro capítulo ainda, ou no segundo capítulo da primeira parte do livro, que a Célia chegou ali em um momento culminante para ela mostrar se ela realmente entendeu a religião, digamos, entre aspas, que ela abraçou, a forma de entender a vida, entender a espiritualidade, ela que foi ensinada a adorar deuses múltiplos, ela então encontrou o ensinamento de Jesus Cristo e agora ela está passando por uma prova ali, onde ela está tendo um momento de poder fazer uma renúncia. Nós a vimos ali no quarto da mãe dela, quando estava sendo colocado em ação o plano maquiavélico da Cláudia Sabina, que é então aquela ex-namorada, a namorada de juventude do marido da Alba Lucínia, que é a esposa do Ovídio Lúcius. Então o Ovídio namorou a Cláudia quando eles eram jovens, teve um filho com ela e não assumiu. Porém, ela nutre por ele uma paixão doentia. E agora, então, ela tramou, arquitetou todo um plano para fazer com que ele perca todo o respeito que ele tem pela mulher dele. Então, ela pagou, colocou uma pessoa ali na casa deles, que agora foi ali onde se encontravam aqueles recém-nascidos que eram rejeitados, e trouxe um recém-nascido e armou todo ali um palco, todo um cenário, como se ela, depois de ter dopado a Alba Lucínia, como se ela tivesse dado à luz. E aí a Célia chega então no momento quando ela é despertada pelo choro do recém-nascido, que nós vimos ali, ela despertou de um sonho também, ela tinha acabado de ter um sonho em que ela se via ali nas catacumbas, exatamente naquele dia em que o Nestório, que é o nome do Emmanuel nesse livro, ele estava ali então fazendo os comentários sobre aquela parte do Evangelho de Jesus Cristo, quando ele diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E foi nesse dia, nas catacumbas, que ela reencontrou Ciro, que é o filho do Nestório, que é o amor da vida dela também, e que o Nestório disse ali para ela, quando ela teve aquela visão com ele na hora da passagem do avô dela, que estaria retornando. Então, nós já entendemos que essa criança, esse nenenzinho que a Atéria pegou ali no local dos rejeitados e trouxe ali para armar todo esse plano que a Cláudia Sabina traçou para ficar com o Eovídio e eliminar a mulher dele, de uma forma em que ele não iria mais querê-la junto dele. Então ela está ali, nós vimos então que o Ciro tá voltando e que a Célia, então, ela está tendo esse momento de renúncia, onde ela, então, chega e vê todo o cenário ali posto e ela diz, não é possível que aconteceu isso, porque ela não tinha certeza, ela ouvia as investidas do Lólio Úrbico, do prefeito, em relação à mãe dela, mas ela nunca ouviu a resposta da mãe dela, que tinha negado veementemente os avanços dele. Porém, como ela tinha parado essa dúvida, ela ainda assim, mesmo sem saber se realmente a mãe dela, ela não tinha como pensar que a Atéria tinha armado tudo aquilo. Por que ela pensaria isso, não é? Então, ela não titubeou, ela lembrou desse momento do sonho em que foi falado sobre essa passagem, que é a minha mãe, quem são os meus irmãos, e o que o Nestório disse nesse momento, que Jesus Cristo diz que a mãe e os irmãos dele são aqueles que já entenderam, aqueles que estão no momento de entender que somos todos um e que o amor fraternal, que o amor incondicional que nos une a todos, em outras palavras.
E aí já foi dito aqui também que ela viu que a mãe dela, ainda que tivesse sido desonesta, tivesse traído o pai dela, era a mãe dela e ela não via o quadro todo e ela não estava ali para julgar, porque ela também tem o passado dela, como ela disse, antes de ter vindo nessa condição tão elevada espiritualmente. E aí, então, ela também se lembrou da passagem do avô dela, do Quinéio Lúcio, quando ele pediu a ela que cuidasse dos pais dela. Ao invés de pedir aos pais dela que cuidasse dela, ele pediu a ela que ajudasse os pais dela nas provas aspérrimas que eles teriam que enfrentar. E foi exatamente dessa forma que terminou o vídeo anterior, quando o Emmanuel disse assim: parecia-lhe que Quinéio, o avô dela, voltava do túmulo para recomendar-lhe mais uma vez a tranquilidade do pai e a ventura da mãe nas provas aspérrimas. Foi assim que se concluiu então o vídeo anterior, e eu dou continuidade agora então a essa leitura, pedindo a Jesus Cristo que possa me abençoar realmente, para que eu tenha dignidade para fazer uma leitura fluida e que eu possa fazer os comentários que sejam pertinentes, que possam acrescentar. Que Jesus Cristo abençoe você também que está assistindo. E se tiver uma mensagem especial para você nesse livro, que você consiga captá-la. Porque o Emmanuel disse no livro Há 2000 anos, eu fiz a série, eu deixo aqui se você quiser ver, que ele estava abrindo a intimidade dele para servir como roteiro para a gente, nós que estamos fazendo essa caminhada que ele já fez, essa caminhada nessa realidade dual entre luz e sombras. E ele diz nesse livro agora que a gente deve ler e meditar sobre, não é uma obra, um romance para passar tempo, é uma forma que ele encontrou de nos ajudar a fazer a nossa travessia da melhor forma possível. E aí então vamos continuar. Eu agradeço muito a Chico Xavier, a Emmanuel e a Jesus Cristo, é claro, todos então sendo aí, realizando aí então os desígnios divinos para a gente. Então vamos continuar vendo o que é que acontece aqui. De olhos molhados, aproximou-se do pequenino, que abrira os olhos pela primeira vez às primeiras claridades do dia. O enjeitadinho fez um movimento com os braços minúsculos, como se os levantasse para ela, suplicando-lhe conforto e afeto. Célia sentiu que suas lágrimas caíam-lhe no rosto alvo e minúsculo, experimentando no coração uma ternura infinita. Retirou-o com cuidado, como se o fizesse a um irmãozinho. Sentiu que o coraçãozinho batia-lhe de encontro ao seu, como o de uma ave assustada, sem direção e sem ninho. O espírito dela, como que tocado de sentimentos misteriosos e inexplicáveis, estava também povoado das mais profundas emoções maternas. Então, aqui mais uma vez, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Aqui ela sentiu ele como se fosse um irmãozinho, já que ela acreditava que era filho da mãe dela, e também o coração dela estava profundamente tocado de emoções maternas diante daquele pequenino ali que se ela não fosse por ele, ele não poderia ser por ele próprio. Nós sabemos que os filhotes humanos são aqueles que mais dependentes, um nenenzinho deixado assim a ele, ao próprio cuidado, ele não sobrevive de forma alguma. Depois de alguns minutos em que a Téria a contemplava surpreendida, Célia ajoelhou-se aos pés da serva, exclamando comovedoramente no seu sublime espírito de sacrifício: Atéria, minha mãe é honesta e pura. Esta criança que vês nos meus braços é meu filho. Sê-lo-á, meu filhinho, agora e sempre. Compreendes? Jamais o direi, respondeu a cúmplice de Cláudia, aterrada. E aqui ela não esteve ali com a Plotina quando a Cláudia foi ali ter com a feiticeira que armou todo esse plano, porém não sei se a Cláudia disse a ela, mas a feiticeira Plotina disse a Cláudia: olha, o plano é perfeito, mas ele pode naufragar, ele pode não dar certo, porque há um anjo na vida dessa pessoa que você quer destruir. Ela disse que ela não sabia se o anjo estava encarnado ou não, e aí está então o anjo a quem ela se referia, que é a Célia. Mas ouve, tu que foste a confidente de minha mãe, ajuda-me a salvá-la.
Pelo amor de tuas crenças, confirma os meus propósitos. Minha mãe precisa cuidar do meu pai no curso da vida e meu pai a adora. Se ela errou, por que não auxiliarmos a felicidade dela, devolvendo à alma dela a aventura merecida? Minha mãe nunca erraria de modo próprio. Foi sempre boa, carinhosa e fiel. Só um homem muito perverso poderia induzi-la a uma falta dessa natureza pelos caminhos do crime. Lacrimejante, enquanto a criada a escutava estarrecida, continuava. Cede aos meus desejos. Esquece o que viste esta noite, considerando que os tiranos dos nossos tempos costumam raptar nobres damas, aplicando-lhes filtros de esquecimento. Minha pobre mãe deve ter sido vítima desses processos miseráveis. Quero salvá-la e conto contigo. Dar-te-ei todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma dar-me dinheiro em espécie, mas tenho dele e de meu avô as lembranças mais ricas. Ficarão contigo. Vendê-las-á onde quiseres. Arranjarás uma pequena fortuna. E aí ela tocou no ponto fraco da Téria. Com certeza agora ela vai, mesmo se ela pensasse em não ceder ao pedido da Célia, agora ela diz que ela vai pagar, ela vai dar dinheiro, e ela só está fazendo isso. Ela já recebeu o dinheiro da Cláudia para colocar em ação esse plano horrendo, criminoso, exatamente por dinheiro. Agora então ela vai receber mais ainda da Célia para então mudar um pouquinho o plano da Cláudia, que não vai ficar nada satisfeita com isso. Mas e a menina? Murmurou a Téria, espantada com o imprevisto dos acontecimentos. Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível? Com quem ficaríeis no mundo? Vosso pai, porventura, suportaria ver-vos assim como mãe de uma criança infeliz? Eu, exclamou a jovem com atitudes reticenciosas, como se desejasse lembrar alguém que a pudesse valer em tão dolorosas circunstâncias. Eu ficarei com Jesus. Que escolha, enorme, grande escolha. A gente lembra ali no livro Há 2000 anos que nós vimos que foi pedido ao senador Publio Lentulus, que era o personagem do Emmanuel, que ele desse prova então de renúncia e humildade. E ele não fez nada disso, ele fez exatamente o contrário. Jesus Cristo classificou de uma alma orgulhosa e artificial. E aqui então a Célia mostrando, dando prova de renúncia e muita humildade. Então com certeza ela vai ficar com Jesus. Em seguida, ante o silêncio de Atéria, que lhe obedecia maquinalmente, todo o cenário foi transportado ao quarto dela, enquanto Célia conchegava o pequenino ao coração, entregando à serva ambiciosa todas as joias mais preciosas e guardando apenas a pérola que Ovídio lhe dera na véspera. Alba Lucínia, contudo, saíra do torpor repentinamente. Aturdida com os efeitos do narcótico, estava surpresa, ouvindo no quarto da filha os vagidos da criança. Divisando o vulto de Atéria através de uma cortina, chamou-a em voz alta para certificar-se do que ocorria. A criada criminosa, porém, apareceu-lhe de frente, lívida e aterrada. Levando as mãos à cabeça num gesto de fingido desespero, exclamava com esgares estranhos: Senhora, senhora, que grande desgraça! A esposa do tribuno, com o coração a lhe saltar do peito, pálida e aturdida, ia interrogar a serva, quando alguém transpôs a porta e penetrou no aposento. Era Ovídio. O genro de Fábio não conseguira conciliar o sono. Depois das insinuações pérfidas de Sabina, parecia que o veneno atroz lhe destruía todas as forças do coração. Trabalhou intensamente para que as horas da noite lhe fossem menos amargurosas e, todavia, ao dealbar ou ao clarear da aurora, montara um cavalo veloz que o transportou, célere, à casa para consolidar a sua tranquilidade espiritual junto da mulher e da filhinha. Lá chegando, ainda ouviu a velha serva exclamar desesperada: uma desgraça, uma grande desgraça! Enquanto Lucínia o contemplava aflita e amargurada, Ovídio Lúcio caminhava para ela e para a criada com o semblante carregado e triste. Explica-te, Atéria.
teve forças para murmurar à pobre senhora aflitamente. Nesse instante, porém, depois de longa prece, a jovem cristã surgiu quase cambaleante à porta da alcova materna. Tinha os olhos vermelhos e tristes, a roupa mal posta, os cabelos em desalinho, acalentando em seus braços afetuosos o pequerrucho se acalmara, qual pássaro que houvesse reencontrado o ninho tépido. Elvídio e a mulher contemplaram a filha surpresos e aterrados. Mas que significa tudo isso? Explodiu o tribuno dirigindo-se à serva. Célia quis explicar-se, mas a voz estrangulara-se-lhe na garganta, enquanto a Téria esclarecia. Meu senhor, a menina, esta noite? Contudo, ante o olhar duro do patrício, a voz dela se perdia nas reticências dos remorsos e das dúvidas, quanto às terríveis consequências da infâmia dela. Ou seja, sempre ali no fundo a consciência chamando ali, ó, a gente colocou um monte de capa, um monte de coisa em cima ali como uma cebola, a nossa consciência está lá no final assim, a gente está se deixando levar pelo ego, pela coisa da separação, de pensar só na gente, eu preciso de dinheiro para ter uma velhice tranquila, então eu vou destruir a vida de quem quer que seja, se me for pago por isso, mas aí a consciência sempre chamando ali e agora ela não conseguiu concluir a mentira que ela ia dizer. Célia, porém, cheia de fé na providência divina e sinceramente desejosa de sacrificar-se por sua mãe, ajoelhara-se humilde, exclamando com voz quase firme: Sim, meu pai, minha mãe, pesa-me a confissão da minha falta, mas esta criança é meu filho. E aqui a Célia está dizendo a verdade? Não, não é verdade, não é filho dela. Mas aqui é uma mentira? Não, aqui é uma renúncia, aqui é um sacrifício, aqui é diferente. E aqui ficou tão claro para mim, esses dias que eu fui fazer um retiro e era em um quarto escuro, 9 dias, na total escuridão, e tinha muita luz, havia como se tivessem holofotes acesos assim, à esquerda, direita, atrás, em cima, não pela frente. Muita luz, eu entendi a luz na escuridão, a verdade na mentira, a benefício na mentira, mas exatamente essa mentira abençoada, não a mentira que a Atéria ia contar, que a Atéria está fazendo, mas a mentira aqui da renúncia, a mentira aqui do sacrifício, a mentira aqui do não julgamento pela mãe dela. Apesar dela não conhecer a verdade, ela está mentindo, mas não uma mentira que vá trabalhar contra ela, como aquilo que nós vimos no vídeo anterior, que eu vi ali no livro Os Caminhos da Liberdade, se não me engano, acho que é esse o nome, de André Luiz também, escrito por Chico Xavier, ditado por André Luiz, onde dizem que quando a gente age contra o outro, nós estamos agindo contra o nosso próprio eu. E quando a gente age com mentira também. Porém, desta vez, essa mentira ela vai pesar a favor na balança da Célia, com certeza. O tribuno sentiu que uma comoção desconhecida invadiu-lhe todo o ser. A cabeça andava-lhe à roda, ao mesmo tempo que lividez de mármore cobria-lhe as feições vincadas de cólera e angústia. Os mesmos fenômenos fisiológicos passavam-se com a mulher dele, cujos olhos aterrados não encontravam lágrimas para chorar. Alba Lucínia, contudo, ainda teve energia para murmurar, olhando o alto. Deus do céu! Célia, porém, genuflexa, enquanto a Atéria erguia a cabeça, fria e impassível, exclamava com o pranto da sua humildade: Se puderdes perdoar a filha que não conseguiu ser feliz, sei o crime cometido e aceito de boa vontade as consequências da minha falta. De olhos baixos, com as lágrimas a molharem a face do inocentinho, a jovem continuava dirigindo-se ao pai, que a ouvia estarrecido, como se o pavor daquela hora o houvesse petrificado.
Na vossa ausência, andou nesta casa o espírito de um tirano, recebido como amigo, assediou minha mãe com todos os seus processos de infâmia. Ela, porém, como sabeis, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo-lhe a virtude incorruptível, o prefeito dos pretorianos abusou da minha inocência, levando-me ao que vedes. Nunca confessei à mamãe as faltas da minha alma, mas esta noite senti a realidade da minha desventura. No auge dos sofrimentos, busquei o auxílio de Atéria para salvar a vida deste inocentinho. E erguendo os olhos súplices para a criada impassível, a jovem acrescentava: não é verdade, Atéria? E aqui novamente ela mentindo, e aqui colocando, digamos, quando a gente mente e prejudica uma pessoa. Aqui a mentira dela teria prejudicado o Lólio, o Úrbico, porque ele não fez isso, ele não o abusou dela, e ela não teve não engravidou dele. Mas aqui, então, ele não, isso seria injusto, mas ele fez. Porque se a Alba Lucina, ele não estava interessado nela, na Célia, mas na mãe dela, e se ela tivesse dado abertura, tivesse dado o que quer que fosse, ele teria ido às últimas consequências, e aí o filho seria realmente dela. Então aqui eu acredito que também a Célia não está pecando, porque ela não está agindo contra uma pessoa inocente. Ele fez por merecer. Ele, se não fosse, ele não seria pai de um filho da Célia, mas e quem sabe se tudo não se abrisse realmente, se a mãe dela fosse realmente aceitasse ele, quem sabe também não seria. Ele mostrou que ele estava mais ou menos nesse nível. E então agora essa mentira também, outra mentira que ela está dizendo para corroborar que ela já disse antes, eu acredito que também não vai pesar contra ela. E aí ela pergunta para Atéria: não é verdade? Lucínia e o esposo não queriam acreditar no que viam, mas a serva criminosa confirmava com fingida amargura: é verdade. Não marcou ponto ela. Sei que as nossas tradições não me perdoam a falta, continuava Célia tristemente, mas toda a minha mágoa vem do fato de haver maculado o lar materno, aceitando uma afronta e dando margem à desonra. Não posso ser perdoada, mas vede o meu arrependimento e tende compaixão do meu espírito abatido. Expiarei o crime com as circunstâncias como as circunstâncias exigirem, e se for indispensável a morte para lavar a mácula, saberei morrer com humildade. As lágrimas embargaram-lhe a voz, não obstante sentir-se amparada por braços intangíveis do plano espiritual, no instante penoso do sacrifício. Ou seja, ali ela estava sendo o avô dela, o Quinéio, eu acredito que ele estivesse ali. Ele que pediu a ela: olha, ser forte pelos seus pais, dá o sacrifício pelos seus pais, eles vão passar por provas aspérrimas, sacrifica-te por eles, você tem idade, você é grande o suficiente para fazer isso, eles ainda são crianças aprendizes, você já é a presença mestra que alcançou plena estatura. Aí então, aqui ela estava sendo amparada por braços intangíveis do plano espiritual. Nós vimos ali no livro Há 2000 anos, quando a Lívia também teve esse mesmo embate com o marido dela, quando ele acreditou que ela estava sendo desonesta com ele, que ela estava tendo um caso com o Pôncio Pilatos, que era o governador, e ela tinha ido para pedir para que ele interviesse para soltar Jesus Cristo, para que ele não fosse crucificado. Mas ele não ouviu, não entendeu e ameaçou de matá-la também. Diz que não mataria só por causa da filha. E aí, então, por um momento, ela pensou também ali: olha, mas eu fui fazer o melhor, e aí, mas ela estava amparada também. Ela pôde fazer isso, ela pôde se manter ali na dignidade dela por causa desse amparo espiritual. As lágrimas embargavam-lhe a voz, não obstante sentir-se amparada, então, por braços intangíveis do plano espiritual. Ovídio Lúcio, saindo do seu pasmo, deu alguns passos em direção à esposa trêmula, perguntando com voz estranha e quase sinistra: Lólio Úrbico é de fato esse infame?
Alba Lucínia, experimentando a queda de todas as suas energias, recordava seu calvário doméstico em face das investidas do conquistador, cuja perseguição à filha o seu espírito adivinhara. Longe de sentir toda a realidade tenebrosa daquelas cenas que o gênio criminoso de Cláudia Sabina havia idealizado, murmurou fracamente: Sim, Elvídio, o prefeito tem sido o verdugo impiedoso da nossa casa. Mas meu coração não quer acreditar no que os meus olhos veem, murmurou o tribuno surdamente. Célia continuava de joelhos, olhos nevoados de lágrimas, amparando o pequenino que chorava. Alba Lucínia contemplava a filha tomada de amargura e de assombro. Agora presumia compreender as esquivanças da filhinha a todos os passeios, nos derradeiros tempos, para só confungir-se ao insulamento do quarto dela, engolfada em preces e meditações. Atribuía o retraimento de Célia à morte do avô, que lhes deixara a ambas as mais penosas saudades. Entretanto, a desconfiança dela entendia agora que o conquistador covarde havia abusado da inexperiência da filha. Muitas vezes receara sair deixando-a só no lar, porquanto a intuição materna há muito lhe advertia que Lólio Úrbico buscaria vingar-se, executando suas terríveis ameaças. Agora, a realidade amarga torturava-lhe o espírito. Lucínia, continuou Elvídio sombriamente, explica-te, não terias exercido nesta casa preciosa vigilância materna? É verdade que o prefeito dos pretorianos insultou a tua dignidade? Elvídio, soluçou com voz tremente, tudo o que ocorre é absolutamente estranho e incrível, mas o fato aí está patente, atestando a realidade mais amarga. Desconfiava que nossa pobre filha fosse também vítima do perverso amigo do meu pai, porquanto, de minha parte, venho sofrendo, desde que partiste, as mais atrozes perseguições, traduzidas em contínuas ameaças, dada a minha resistência aos seus inconfessáveis desejos. Ante o esboçar de suas últimas esperanças com a palavra sincera da esposa que se mostrava amargurada e surpreendida, o orgulhoso patrício deixou-se dominar completamente pelas realidades aparentes naquela hora trágica. De punhos cerrados, olhos duros e sombrios a revelarem disposições inflexíveis de vingança, Elvídio Lúcio exclamou com voz terrível, dominadas todas as suas expressões fisionômicas por um rito de angústia. E aqui então nós vemos a contrapartida, o outro lado da moeda. A Célia está ali contando uma mentira e está sendo amparada pelas forças de luz que estão ali naquele local, que a gente sabe que, assim como eu dei o exemplo aí do quarto escuro, tudo é dual nessa realidade. A luz e a sombra estão sempre juntas. Então ali quando a Plotina falou, a Cláudia Sabina, que ela não devia fazer isso, que isso se voltaria contra ela, ela estava falando através das forças do alto. Mas a Cláudia escolheu ir pela escuridão e armou esse plano. Aqui, o Elvídio Lúcio, ele acabou de se conectar com o quê? Com essas trevas que estavam ali também presentes. Porque o que acontece é que nesta nossa realidade, onde o próprio Jesus Cristo disse, ali vai haver choro e ranger de dentes. Ali é uma escola, ali a gente vocês estão ouvindo, onde existe o princípio hermético da causa e efeito com a lei da atração e onde, como Emmanuel disse, uma frase que eu amo e repito sempre, nessa realidade que parece tão injusta, de tanta injustiça, não há injustiçado. Então, o que é, na hora, se a gente vê aqui, Chico Xavier diz também, nós não viemos nadar em águas de rosas. Então, quando acontece uma coisa assim, um acontecimento terrível desse, ao invés da gente perguntar, por que para mim? Por que isso está acontecendo para mim? O que eu tenho para aprender com isso? Aí normalmente a gente vai ali para a prateleira dos frascos e comprimidos e a gente fala, por que comigo? Por que comigo? E aí a gente se liga às forças das trevas e aí a gente faz a nossa resposta é essa que o Elvídio está dando aqui, que vai fazer com que ele
ele vai fazer justiça com as próprias mãos, ele só está plantando mais para ele também colher, porque agora ele realmente, a resposta dele agora está totalmente baseada no que as trevas estão ditando para ele nesse momento. Porque também o livro dos Espíritos diz que nós somos mais influenciados do que a gente sequer imagina com relação aos pensamentos que a gente tem. Então, nós estamos mergulhados, tem luz e sombra, a gente é que sabe para que lado a gente vai pender mais, como é que vai ser a nossa reação. E vamos ver a reação dele. Vingar-me-ei do infame, sem piedade. E contemplando a filha que permanecia de joelhos e de olhos baixos, como se evitasse o olhar paterno, acentuou terrivelmente. Quanto a ti, deverás morrer para resgatar o crime hediondo. Iniciando os meus desgostos, com o preferir aos escravos, acabaste arruinando o meu nome, levando esta casa a uma situação execrável. Mas saberei lavar a mancha criminosa com as minhas decisões implacáveis. Ou seja, ele acredita que vai lavar a mancha e ele vai se sujar mais ainda, porque quando a gente faz justiça com as nossas mãos é que a gente não entendeu que tem alguém no comando e que se a gente se curvar a esse poder maior, entendendo que a gente não está vendo o plano todo de nada, de absolutamente nada, que nós estamos sob o véu do esquecimento, aí a gente abre e escolhe Jesus Cristo, como a Célia fez. Dito isso, o orgulhoso tribuno arrancou acerado punhal que reluziu a luminosidade do sol matinal. Mas a alba Lucínia, de um salto, prevendo-lhe a resolução inflexível, susteve-lhe o braço, exclamando angustiada: Ovídio, pelos deuses e por quem és, não basta a dor imensa da nossa vergonha e da nossa desventura? Queres agravar nossos padecimentos com a morte, com o crime? Não, isso não. Acima de tudo, Célia é nossa filha. Nesse instante, o tribuno lembrou-se repentinamente das rogativas amoráveis do genitor na mais profunda recordação, como pedir-lhe calma, resignação e clemência. Mais uma vez, o Quinésio Lúcio mostrando estar ali presente. Pareceu-lhe que Quinéio Lúcio regressava das sombras do sepulcro para lhe suplicar pela neta idolatrada, cooperando nas exortações da esposa. Então, sentindo o coração saturado de um sofrimento moral indefinível, acentuou com voz cavernosa: Os deuses não permitirão seja eu um miserável filicida, mas esmagarei o traidor como se esmaga uma víbora. E voltando-se de repente para a filha humilhada, sentenciou com energia: Poupo-te a vida, mas doravante estás definitivamente morta para a nossa desdita imensurável, porque tua indignidade não te permite viver mais um minuto sob o teto paterno. És maldita para sempre. Foge para qualquer parte sem te lembrares de teus pais ou do teu nascimento, porque Roma assistirá ao teu funeral em breves dias. Serás estranha ao nosso afeto. Não nos recordes nunca, nem busques o passado, pois eu poderia exterminar-te nos meus impulsos. Mais ou menos o mesmo diálogo que o senador Publio Lentulus teve com Lívia ali no livro Há 2000 anos, que eu já citei, que já recordei aí um pouco antes. E aqui a gente vendo como é a pessoa estar ali arraigada nas forças, nas crenças que a limitam. Porque ele podia pensar, nossa, mas é apenas uma menina, eu não estava aqui, eu tenho um pouquinho de responsabilidade nisso. Por que eu fui viajar com o imperador? Por que eu coloquei primeiro a minha condição social, a necessidade do dinheiro do que ficar com a minha família? Se eu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas nesse momento ele seguia completamente porque a sociedade não vai aceitar e pelo orgulho ferido. O mestre Nazareno classificou o senador Publio Lentulus como uma orgulhosa e superficial, e aqui eu acredito que ele diria a mesma coisa, porque até a gente ele esqueceu que era a filha dele, uma menina que nunca tinha dado nenhum trabalho para ele, quer dizer, tinha dado ali quando ela se enveredou pelo cristianismo por causa do Ciro,
Porém, era como o próprio pai dele disse a ela, ela era um anjo, e aí por orgulho agora, a honra dele ferida, ele prefere então, já que ele não podia matá-la, ele foi impedido de matá-la, então que ele a envia como se fosse realmente nada para ele. Célia continuava na sua atitude humilde, de joelhos, mas aos ouvidos dela ressoavam as palavras decisivas do pai orgulhoso e ofendido no seu amor próprio. Aqui o Emmanuel resumiu, bem melhor do que eu consegui. Vai-te, foge, maldita. Ergueu-se ela então cambaleante, endereçando à mãe um derradeiro olhar, no qual parecia concentrar toda a sua crença e toda a sua esperança. Alba Lucínia retribuiu-lhe o gesto afetuoso, fixando-a com sua ternura dolorosa. Pareceu-lhe descobrir na limpidez daquele olhar toda a inocência da alma piedosa e cristã da desventurada filha. Todavia, seu coração maternal agradecia intimamente aos deuses o lhe haverem poupado a vida. Aqui então a gente vê que a Alba Lucínia não pôde fazer muito também. Ela que de longe, nem de longe, imaginava que tudo aquilo tinha sido um complô armado por aquela rival dela, exatamente por querer estar com o marido dela, e que a filha dela estava ali se sacrificando literalmente por ela e pelo pai dela também. E aí, então, eu fico aqui com esse momento assim tão forte do livro, não é? Onde a Célia, então, começa a mostrar, a vida começa a cobrar bastante da Célia, aqui o testemunho que ela veio dar. E ela até agora tirando nota 10 aí, então, e vamos continuar, ver como é que continua no próximo vídeo, e eu espero que você venha comigo, que você também queira saber. Se você quiser compartilhar esse vídeo aqui, achar que vai servir para ajudar alguém na caminhada dessa pessoa, por favor, faça. Se você quiser ver os outros livros do Chico que eu fiz, que são Boa Nova, Paulo Estevão e Há 2000 anos, eu deixo aqui as playlists para você, mas se você quiser ver outros livros, tem lá no meu canal. Se quiser entrar lá e se quiser se inscrever, fica à vontade. Se quiser deixar seu like também, eu agradeço e espero te ver para continuar no próximo vídeo. Obrigada, tchau!